Obrigada, Nélia. Vou passar a palavra agora ao vice-governador Tadeu Filipelli e depois eu abro o pessoal as perguntas, que já temos inscrições, tá? Já temos 10 inscritos. Meus amigos, bom dia. Eu queria complementar, eu quero não fazer injustiça, então se eu tiver algum equívoco, por favor, me corrijam. Candidatos aqui, nós temos o Nélio, que é candidato pelo PSD. Temos distrital, temos a Cláudia Lira, que é deputada federal pelo PMDB. E temos aqui o representante da deputada Eliana Pedrosa, que é uma pessoa que, por circunstâncias políticas, está em outro grupo político, mas uma pessoa que eu tenho um apreço especial e transmito a ela, inclusive na operação, sem dúvida nenhuma, a senhora ali que é entusiasmada pela Eliana, qual é o nome da senhora, por favor? Eu, Marta Frias. A Marta. Né? Quando houve o fato, a Eliana deve ter falado para a senhora com quem ele entrou em contato e quem equacionou a situação. Com certeza. Ela falou que foi com a letra. Então, tudo bem. Ela foi discreta, ela só falou para... Wander, que é candidato a deputado distrital, também pela nossa coligação. O Wellington Luiz, que é deputado distrital e candidato à reeleição pelo PMDB. E o nosso companheiro representando o Rony Nemer, que é distrital pelo PMDB e é candidato a deputado federal. Estou fazendo alguma injustiça aqui? Não. Tudo bem. Então vamos lá. Espero não fazer. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Gente, fazer vida pública é um desafio muito grande. É um grande desafio. E principalmente fazer vida pública no exercício do mandato, no exercício do governo. As coisas mudam. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o tempo todo administrar conflito. É conflito o tempo todo. Conflito de interesses, conflito de entendimento de um grupo com outro, etc. E outra coisa, você fazer vida pública, fazer campanha política no exercício do governo, é diferente do que fazer campanha fora do governo. Quando a gente participa de uma sabatina como essa, e aí eu tenho que justificar a ausência do Agnello, porque ele cumpre uma agenda de candidato, me desculpe, Leandro, ele cumpre uma agenda de candidato, mas ele é um governador em exercício. É diferente o dia a dia das pessoas, não digam, né, todos têm suas ocupações, mas quem não está no exercício do governo e tem um grau de liberdade maior. Chegar aqui, fora do governo, e fazer as maiores declarações absurdas, prometer coisas absurdas, o cara faz. Por quê? É como se ele estivesse na mesa de um boteco e que qualquer palavra dele não tivesse nenhum efeito colateral. Então vamos lá. Agora, o que ele tem que ver? Ele tem que ver o seguinte: depois desses anos em Brasília, todos os partidos já foram no governo. Todos os partidos já foram no governo. Todos. Aí eu pergunto, por que então que alguns problemas hoje, que são às vezes cobrados deste governo, não foram resolvidos enquanto exerceram o governo? Como é que é esse fato? Aí que me acho interessante. Gente, olha, fiquem tranquilos. Eu gosto de fazer vida pública. Eu gosto de fazer política. Ter encontro com a comunidade, por isso que eu estou aqui. Ter encontro com a comunidade, conversar com a comunidade, é a única forma que te encaminha para o acerto da vida pública. Se você fizer política ou gestão pública trancada em quatro paredes, você erra. A possibilidade de você errar é muito grande. Então você tem que ouvir, você tem que ter humildade, você tem que ter paciência, você tem que tentar entender e você tem que interpretar o que está acontecendo para separar o problema daqui e o problema dali. Vocês querem só o seguinte? Parque das Esculturas que vocês querem implantar. Uma turma quer, outra turma não quer. Não é isso? É o governo, a culpa do governo. A turma que quer, xinga o governo. A turma que não quer, xinga o governo. E aí? Temos que conversar. Agora, a comunidade ajudar a dirimir a dúvida para a gente tomar a decisão o quê? De acerto. Então, gente, ó, vamos ter clareza. Vamos deixar de lado determinadas coisas. Eu poderia chegar aqui, eu poderia fazer diferente. Eu poderia fazer o seguinte discurso aqui. Ó, eu acredito, sem desmerecer o trabalho de qualquer outra pessoa, que temos grandes parceiros, mas eu acredito, com humildade, que poucas pessoas
tiveram o trabalho e a luta que eu tive com condomínios. Vamos pegar aqueles mais antigos. Quando a gente começava a falar em condomínio, a gente se reunia lá naqueles colégios da L2 Sul, naquelas quadras de esporte, que ainda nem tinha chegado o problema de condomínio na Câmara Distrital. Foi antes ainda do meu primeiro mandato e foi na primeira legislatura pelo Distrito Federal. Nós nos reuníamos à noite naquelas escolas, nas quadras daquela escola, para falar sobre condomínio. Naquele tempo, era vedada a instalação do telefone. Foi feita uma lei para liberar telefone. Essa lei foi de minha autoria. Certo? Essa lei que fala sobre a venda e fala sobre avaliação a preço de terra nua é minha coautoria. Se a gente for para tudo quanto é canto, tem alguma coisa praticamente de 95 a 98, todas as leis sobre condomínio foram de minha autoria ou foram de minha coautoria. Faço o seguinte desafio: quem tem essa luta, quem tem essa vida por condomínio? Mais do que isso, quando eu saí de governo, fiquei na oposição, eu estive no condomínio o tempo todo, vim assistir missa aqui. No solar, inclusive, na primeira missa. Ou seja, mudei a situação de estar no governo ou estar na oposição, mas não mudei de lado dos condomínios. Por quê? Eu sempre entendi que no condomínio, até por trabalhar na X, condomínio tinha dois lados. Tinha um lado obscuro, um lado do crime, do benefício, do grileiro, e tinha um lado do comprador de boa fé. Esse sempre foi meu discurso. Esse é o fato. Eu vi você falar, né? Certo? Por exemplo, o próprio candidato a governo ele teve uma discriminação com o condomínio fantástica. Ele lutou contra o condomínio. Ele foi o relator da CPI da grilagem. E confundiu esses fatos, fez coisas contundentes com relação ao condomínio. Agora, hoje passa e fica um discurso fácil. Agora, vamos organizar nossa cabeça. Primeira coisa, sei reconhecer erros. E temos que ter coragem para corrigir. Eu acho que a maior grandeza é você reconhecer o erro e ter coragem para corrigir. Os dados que eu tenho não são tão ruins com relação ao desempenho da Secretaria de Regularização de Condomínio. Não sei se é dela, não sei de quem é. Mas o número de processos que nós conseguimos fazer, o número de regularizações, o número de famílias atendidas, parece que foi o maior até hoje. O maior até hoje. Eu tenho aí os dados, deixo. Gente, ó, nós podemos até fazer o seguinte: marca outra data e eu volto aqui. Vocês pegam tudo que eu falei. Pega tudo que eu falei aqui, estão gravando. Pega tudo que eu falei aqui, certo? Anota tudo. Eu dou uma semana de prazo para vocês e volto aqui. Certo? Aí vamos ver se por acaso eu estou equivocado, né? Vai caber eu me retratar. Mas eu tenho uma convicção dessa daí. O mais importante do fato é o seguinte: é a decisão filosófica de entender o que é um condomínio, de trabalhar com condomínio e buscar a realização. Sem dúvida, esse é o fato. Nós temos, não sei, quase um número absurdo de centenas e centenas de condomínios, 400, mais ou menos. Cada um tem seu caso, cada um tem sua particularidade. Fico preocupado na hora que a turma tende a se organizar por grandes conjuntos, porque o problema de cada um é um. Fazer um balaio só de problema é juntar, somar os problemas de todos em outro que tem outro tipo de problema e acaba complicando tudo. Eu prefiro abordar situações ou por grupos semelhantes ou individualmente. Mas isso é fundamental. Certo? Então esse é o aspecto. É que às vezes as coisas passam. Por exemplo, a Leda falou, não, mas é não me lembro a palavra que ela falou, mas que o governo não pode ter áreas, né, que faça uma coisa que o outro esteja sabendo. O governo é uma coisa muito grande. Agora, se a gente ficar sabendo de alguma coisa que está sendo feita que não está certa, corrige. Qual o problema? Ora,
ligaram para mim, há uns dias atrás. Nós suspendemos a operação, ou não foi isso? Pronto, acabou. Aí liguei para o Wander, liguei para o Wellington, pedi que tomasse providência, viesse ver, conversei com a Eliana, que foi uma parceira nesse fato, tranquilamente. E vamos lá, vamos ver o que acontece, o que está acontecendo. Por quê? Porque num outro momento, a operação estava correta. Uma outra operação estava correta, com o negócio daqueles contêineres, etc. Então, estava correta. Então, pera um pouquinho. Tem erro cá e erro lá. Então, esse é o fato importante, gente. O que nós viemos debater aqui, aí que eu fico muito intrigado, é o seguinte, que quando a gente faz um debate aí na televisão, onde quer que seja, uma sabatina como essa, qualquer coisa assim, a gente tem que ter solidez e responsabilidade daquilo que fala. Senão fica complicado uma pessoa chegar, falar coisas desmedidas, sem qualquer tipo de compromisso, ou sem qualquer tipo de responsabilidade, não tem efeito colateral na fala dele, e o outro tem a responsabilidade de estar no exercício do governo. Então, é isso que é a diferença. Não pode haver, para tratar de problema, o discurso vazio, fácil. Não cabe isso. Ou se tem responsabilidade no discurso, ou você não faz o discurso. Aí que é a política barata. Aí é a política da enganação. Aí é a política, né, de copo em copo. Certo? Aí sim é o discurso de copo em copo. Gente, mas falando isso, tá? Eu manifesto aqui o meu compromisso, o meu pensamento firme com relação a isso. Mais do que isso. Mais do que isso. A minha solidariedade ao longo dos meus 5 mandatos no condomínio. Desafio alguém falar. Desafio, por favor, se estiver presente aqui. Alguém que tenha me chamado para debater ou resolver alguma coisa do condomínio que eu não estive presente. Desafio alguém identificar alguma coisa que eu votei contra o condomínio. Desde que seja. Lembro vocês também que no mandato passado, quando foi feita aquela emenda na Câmara Federal para regularizar os condomínios, baseado na legislação do Minha Casa Minha Vida, simplificando a estrutura documental, não financeira, que permitiria regularizar os condomínios num curto espaço de tempo, o autor daquela emenda, na medida provisória, fui eu. E foi aprovada a emenda. Foi vetada pelo governo federal, mas foi aprovada uma emenda no Parlamento Federal. Foi minha autoria. Então acho que a gente tem um conjunto de ações, de trabalho. É claro, não foi eu que fiz. Quem me ajudou foram vocês. Né? Quem me ajudou foram vocês. A Procuradoria também do governo. Então eu acho que nisso daí nós temos que estar conscientes do que fazer, do que caminhar e do que lutar. Dito isso, declarado o fato, justificado a ausência do Agnello e declarado o compromisso, eu encerro meu discurso por aqui, por causa do aspecto político, e estou pronto para a pergunta. Ok, gente? Um abraço, obrigado. Vou começar então a chamar, governador. O primeiro inscrito é o Tony Duarte, representante do Tororó. Eita, mano, bom dia, meu nome é Tony Duarte, sou do Tororó. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, sobretudo o Wander Azevedo, parceiro de todas as horas, e o vice-governador Felipe Pelli. Eu vi atentamente a sua exposição, Felipe Pelli, em relação à nossa causa, que é uma só, regularização. Eu ouvi atentamente que tira uma coisa importante do bolso, que é uma carta compromisso, feita em 2010, pelo governador, então candidato Agnello Queiroz. Eu ouvi o senhor dizendo que uma coisa é estar fora do governo e prometer, a outra coisa é estar no governo e se ver diante de dificuldades para cumprir o que promete. Eu ouvi o senhor falar atentamente de que o
o senhor sempre esteve dentro da questão da luta dos condomínios. Bom, muito bem. Eu quero aqui mais questionar do que perguntar, gente. Porque pergunta eu não tenho a fazer nenhuma, mas a questionar eu tenho. Primeiramente, para refrescar a memória de muitos moradores que estão aqui, já que esta carta foi feita nesse mesmo instância, Quintas da Alvorada, Eu estava lá. eu preciso ler, para que fique na cabeça de cada um que estão aqui. Tem aqui, ó, no meu celular. Compromisso de Agnello com os moradores de condomínio. Meu amigo e minha amiga. Apesar da existência da lei federal e distrital que visam solucionar situação de todos os moradores dos condomínios horizontais de nossa capital, pouco se avançou sobre esse assunto nos últimos 12 anos. Considero, diz Agnello aqui, considero a moradia própria como um direito constitucional e fundamental de todo cidadão brasileiro e sempre defendi que a regularização dos condomínios não se trata de um favor, mas de uma obrigação do poder público, vice-governador Filipelli. A regularização dos condomínios será uma das prioridades do meu governo, disse Agnello escrevendo aqui nessa missiva. Por isso, reafirmo aqui o compromisso assumido no encontro realizado no dia 03/09 de 2010, no condomínio Estância Quintas da Alvorada, está aqui escrito, Eu estava lá. com a participação dos moradores, lideranças políticas e comunitárias, e eu me encontrava aqui também, de modo da celeridade nos processos de regularização dos condomínios, cumprir os prazos legais para a expedição das licenças ambientais, bem como cumprir fielmente as disposições da Lei Federal 9.262 de 96 e da Lei Distrital 954/95, venda direta. Conto com o seu voto, disse Agnello, E nós votamos. para em parceria com a comunidade garantir a solução definitiva para a questão da moradia própria nos condomínios horizontais do Distrito Federal. Vamos juntos, Agnello Queiroz. Vamos junto. Meus Tá amigos, derrubada. essa aqui foi uma carta compromisso, assinada por um candidato a governador do Distrito Federal e que fez mais de 600 mil dessas cópias, e nós ajudamos a colocar nos escanins, pedimos para cada morador que fizessem isto, porque a gente sempre lutou pela nossa segurança jurídica das nossas moradias. Mas essa carta tornou-se sem efeito em 3 anos e 8 meses de governo. E é por isso que eu entrego ela ao vice-governador. Muito bem! Cadê o Felipe? Mas agora eu quero dizer o seguinte. Eu vim aqui para cima, com todo o respeito que eu tenho ao Filipelli e que eu tenho por todas as pessoas que integram aqui esse palanque. Como nós podemos acreditar, Filipelli, num governo que nos últimos 3 anos e 8 meses não regularizou um condomínio sequer em área específica? E aqui está, nesse momento aqui, a secretária de condomínios, de regularização dos condomínios. Nós sabemos que essa secretaria foi criada para cabide de empregos, para empregar a companheirada, essa que é a verdade. Nós sabemos como nós podemos confiar, Filipelli, num governo que manda o caveirão, seus tanques de guerra, suas armas pesadas, como se nós bandidos fôssemos. Eu me sinto realmente, Filipelli, indignado, e eu estou aqui desabafando com sentimento
Eu moro em condomínio não legalizado. Eu estou aqui dizendo ao governo, como podemos confiar neste governo se não encara o problema fundiário de frente? Se tem uma terra cap e aqui está a presidente da terra cap, se tem uma terra cap onde funcionários nos chamam de grileiros invasores. Como posso votar num governo desse se não cumpre o que disse, se não reconhece o direito à moradia como um direito sagrado em todo o planeta, porque até uma saúva, Felipe, tem onde morar. Em Brasília a gente sabe que é um caos, não somos só nós grileiros, não. Até o governador que mora ali no Lago Sul, a sua quadra de tênis está numa área legal. Como morador do Tororó, Dona Neta, como dirigente de entidade, e estou falando aqui como dirigente de entidade, não estou falando como candidato a coisa nenhuma, estou como dirigente de entidade. Eu quero dizer o seguinte, eu gostaria muito de ter um governo, eu gostaria muito de que tivesse um governo que olhasse na nossa cara, que nos respeitasse, que nos recebesse no Buriti. Nunca recebeu. Só recebeu. O senhor Agnello Queiroz não vem aqui porque não pode, não tem o que dizer. Não tem moral. Não tem, não existe mais tempo para isso. E quero dizer ao senhor Felipe, o senhor é vice-governador, o PMDB e o PP é o governo. O PP pode estar prejudicando o seu partido, porque numa altura dessa não tem mais o que fazer. A indignação é geral. Eu sei o quanto eu posso padecer com a minha posição. A minha posição, senhor Felipe, é a posição da defesa da minha família e dos meus filhos que moram numa casa de condomínio. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Tem o meu apoio e da minha família. Obrigada. Meus amigos, digo o seguinte, o Tony falou, e eu tenho aqui os dados formais, viu, Tony? Não vou abordar outros temas da sua fala, mas está aqui, ó. Decretos de regularização emitidos e decretos de regularização que resultaram em impossibilidade de registro. Cristóvão 4, que resultou foi 1. Roriz 12, resultou nenhum. Arruda 38, resultou 2. Rosso 71, resultaram 4. Agnello 19, resultaram 16. Somos companheiros. Portanto, Foi companheiro. Só companheiro. me desculpe, aqui é formalidade, gente. Da mesma forma que eu, de forma muito cuidadosa, ouço a exposição, daqui, isso daqui é formal. Eu, da mesma forma que foi me entregue a carta, eu entrego, por favor. É sério? Ok? Vamos para a próxima pergunta. Isso aqui é sua escritura, seu Pará. Segundo, eu vou dar a palavra ao doutor Mário Gilberto. Meu bom dia a todas as senhoras, aos senhores presidentes, seus ilustres candidatos, as candidatas, não é? O meu nome é Mário Gilberto de Oliveira e eu aqui represento como advogado da JAP de alguns condomínios aqui da região, viu, governador? Eu vou iniciar minha fala dizendo para o senhor o seguinte, o que eu disse já para os outros candidatos. Nós estamos pisando no solo de uma região que se chama APA da Bacia do Rio São Bartolomeu.
E é a partir daí que eu vou falar e fazer algumas indagações aqui a Vossa Excelência. Essa APA da Bacia do São Bartolomeu, vice-governador, ela é objeto de regularização. Nós temos uma lei específica, a Lei Federal 9.262, não é? Apesar de que de autoria de Augusto Carvalho, de Arruda, mas não importa. O que importa é que essa lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Eu acredito que todos os administradores, além de ter lá a fotografia do presidente da República no seu gabinete, deveria ter também, lá no quadro, uma regra do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, onde diz que uma lei declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ela obriga a todos e tem efeito vinculante para os órgãos do Poder Executivo e Judiciário. O que é que nós estamos verificando aqui? É um desrespeito não só aos moradores aqui, mas é um desrespeito à própria Corte Suprema, que declarou constitucional essa lei federal e diz que essa terra aqui, e com os demais parcelamentos existentes dentro da APA de São Bartolomeu, é objeto de regularização. Engana ao governo qualquer parecer de procurador, de promotor de justiça, tá entendendo? De advogado da Terra Cap, que diz que vai fazer licitação aqui. Não faz, vice-governador. Não faz, senhor sabe por quê? Porque nós já temos jurisprudência firmada no tribunal das 6 turmas, dizendo que tem que se cumprir essa lei. E ai daquele juiz, e ai daquele desembargador que não cumpra isso aqui. Será objeto de reclamação de qualquer parte interessada que sofrer o prejuízo pelo não cumprimento da lei. Então está enganando. Se tiver advogado, presidente da Terra Cap aqui, que venha dizer que não vai cumprir isso aqui, vai. E tem mais, a regularização já iniciou, o senhor sabe muito bem disso, não é? Eu estive com o senhor da Terra Cap na presença de Leda, na presença do Ivan, que é representante do Prefeito Morada Sul, etapa C, e lá foi feito um acordo na presença do diretor técnico da Terra Cap, o senhor Luiz Antônio. O que ele nos pediu? E o senhor, inclusive, que foi o intermediário disso, me traga a poligonal dos seus condomínios para nós inserirmos dentro aqui do processo de regularização da APA da Bacia. Foi ou não foi? E digo para o senhor, isso aqui já foi dito em 1998. Foi entregue ao governo do Distrito Federal recentemente para combater, inclusive o parecer do Ministério Público e da própria agência, a nossa Secretaria de Regulação, que pede a erradicação desse condomínio, do Privé Morada Sul e do Mini Chacras, tá entendendo? Porque em 1998, nós temos aqui uma comunicação assinada pelo diretor técnico de desenvolvimento econômico da Terra Cap, chamado Josué de Carvalho Macedo, diz assim: a presidência, em devolução com sugestão de desvio, de envio ao IPDF, face à Lei 954/96, da qual o senhor aprovou, o senhor era deputado, entendeu? 1996, foi coautor. E a lei complementar, número 17, que era o PDOT, os loteamentos existentes no local, mesmo que não implantados, até a data da lei, têm o direito de serem incluídos nos novos bairros para regularização. Isso aqui foi no dia 15 de janeiro de 1998. E não tem condição de Terra Cap fazer oferta de licitação. Está enganando o governo. Olha, eu vou dizer aqui sinceramente, porque eu sou uma das pessoas que já levantei bandeira para esse Partido Trabalhador inúmeras vezes, desde o início da sua fundação, e eu fico à vontade de fazer a autocrítica. Fazer essa autocrítica. Está enganando o governador, está enganando o senhor, está enganando a população, porque licitação aqui é impossível de fazer, a menos que vocês conseguirem modificar essa decisão da Suprema Corte, governador. Então, assim, o que se verifica é que lá foi remetida uma recomendação para o governador Aquinelo e para todo o seu secretariado, pedindo para erradicar isso aqui. Tá? Erradicar. Todas as casas do Estância, todas as casas do prefeitado. O Ministério Público encaminhou essa recomendação. E o que se vê, parece que a tentativa é isso mesmo, porque nós fomos obrigados a ir ao Superior Tribunal de Justiça para o presidente daquela corte definir um liminar para que esse absurdo não ocorresse. E digo mais para o senhor, nós não desejamos fazer condomínio com liminar.
Não é essa a nossa intenção, porque vem uma derrubada, uma liminar, aí passa, outra derrubada. Não é assim que se faz a regularização. Caso venha governar novamente o Distrito Federal nesses próximos 4 anos, né, é a intenção do governo do Distrito Federal cumprir essa maldita recomendação do Ministério Público ou cumprir essa lei federal que foi declarada constitucional pela Suprema Corte. Bertô, esse assunto, nossa, desculpe, tem um forte componente jurídico, etc. Eu sou engenheiro, confesso minhas limitações nesse fato. Vamos falar de vontade política. Eu entendo o seguinte, existe forma, né, da gente, dentro da legalidade, ninguém quer fazer fora da legalidade, ninguém quer fazer. O que vocês estão pedindo aqui é dentro da legalidade, nós só podemos fazer dentro da legalidade. A gente procurar fazer valer o que é correto. Alguém falou aí, foi o senhor do Tony. Tony falou sobre o negócio de habitação. Quando eu sempre insisti, todo grande conjunto de ações, de leis, etc., tem minha participação, eu entendo o seguinte, quando eu fui 6 anos presidente da X, a X quer dizer Sociedade de Habitação de Interesse Social. Quando digo isso, quando eu digo isso, eu defendi o condomínio, por quê? É impossível que centenas de milhares de pessoas que moram em condomínio hoje não seja um interesse social do governo ou do Distrito Federal como um todo. Então, portanto, eu tenho liberdade em defender o fato da habitação de condomínio como, sobretudo, um aspecto de interesse social. Certo? Então, eu tenho essa liberdade. Mas, eu digo para você o seguinte, nós já conseguimos, no nosso governo, na nossa gestão, no caso do transporte público, naquele enfrentamento que houve do Ministério Público com relação à licitação dos nossos ônibus, nós derrubamos exigências do Ministério Público, do Tribunal de Contas, na Justiça. Derrubamos. Certo? Eu gostaria, da mesma forma, graças a Deus, você falou que o dia que vocês precisarem lá na Terra Cap, me lembro, numa sala de diretoria, que apertamos todo em torno de uma mesa, mostramos os croquis e fizemos esse entendimento, né? Eu estarei essa semana de porta aberta para você fazer uma visita, conversar sobre este fato. Eu entendo que o governo tem que ficar com o lado correto. O Ministério Público, gente, ele pode recomendar. Se ele quiser governar, ele se candidata, se elege e vai governar. Certo? Agora, esse é o fato. Esse é o fato. Agora, entendam também situações criadas pelo Ministério Público, encampando determinadas ações. Olha, nós não fizemos o negócio dos muros? Fizemos. Certo? Aí não tinha um problema de origem? Não fizemos outra vez? Fizemos. O Ministério Público não entrou outra vez na Justiça e derrubou, porque alegou que faltava o estudo técnico. Agora nós fizemos um grupo de trabalho para poder suprir o estudo técnico, fazer a mesma lei, no mesmo texto, para poder legalizar. E quem derrubou? O Ministério Público. Então, vamos organizar um pouquinho a nossa cabeça, né? Vamos ver onde também pega o calo, as dificuldades que se tem de ambas as partes. Mas o que eu posso fazer, Gilberto, não sei se eu estou respondendo você, certo? Posso fazer 2 coisas. Primeiro, tá, que tem que prevalecer o que é correto, o que é legal. O Ministério Público, ele pode recomendar, mas não o governo pode se curvar frente à exigência de qualquer coisa do Ministério Público. Não se curva, não se curva. Vamos recorrer. Gente, a melhor coisa é o seguinte, a melhor coisa que eu tenho, o que eu quero, certo? Gente, só um detalhe, o que eu quero? Eu quero que vocês sejam solidários a nós, vão enfrentar o problema junto, porque se vocês estiverem juntos, vocês vão participar da nossa dificuldade. Então vem pra frente aqui. Venho, como já vim muitas vezes. Aqui eu não vi o senhor, não. Aqui eu não vi o senhor, não. Naquela época, aqui eu nem existia naquela época. Não, nem naquela época não existia. Já tem, inclusive, fotografias minhas de frente de máquina. Fique tranquilo. Tem várias minhas também. Desculpe, esse discurso seu, não. Olha, na sua idade, quando você era criança, eu já estava nessa luta. Fique tranquilo. E outra coisa, a doutora Marusca está lembrando aqui, Gilberto,
desconhecemos qualquer informação de licitação dos lotes. E sim regularização para venda direta. Parecer de quem? Ah, mas não existe hoje venda. Nem existe tal. Não, mas é oferta, dizendo que era de oferta. Ah, parecer interno, mas não foi praticado e nem foi. Ah, tudo bem. Ok. Marúcia, obrigado, mas fica isso daqui, ó. Tá aqui, ó. Ok? Mas, ó, de qualquer forma, estou aqui presente, estou aqui abrindo a porta para vocês, da mesma forma que agora, durante o governo, nos recebi e encaminhamos o problema. Outra pergunta? Alain. Bom dia, vice-governador, bom dia a todos. Bom dia, condôminos. Eu sou o Alain, morador do condomínio. E me surpreende algumas situações, algumas posições do próprio governo, quando parece que coloca como sendo novidade o condomínio. A existência de condomínio, vice-governador, ela vem desde 1990. Vossa Excelência, nesse período, passou como deputado distrital. E nesse período, quando nós, naquela época, que somos compradores de boa-fé, existia um órgão que chamava-se Civisolo. E era um órgão do governo. E esse órgão, quando eu fui comprar, porque eu tinha vindo transferido para Brasília, e quando eu fui comprar isso aí, eu digo, vou verificar a competência, a legalidade dessas terras. E a Civisolo garantiu que eu poderia comprar. Por isso comprei. E por isso nós estamos nessa luta. E o senhor não tem noção, governador, o que é você sair para o seu trabalho, muitas vezes está batendo cabeça num processo, despachando com o ministro, e o telefone tocar, vem que estão derrubando tudo. Você larga tudo desesperadamente, a revelia, o risco de ser punido no seu trabalho, para correr, para defender o que você acredita que é seu. O que eu penso como condômino? Que o tratamento seja igual. Está lá o texto constitucional, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, que tenha um tratamento igual para o Estância, para o Etapa C, para o Mini Chacras, como tem para os demais. Vice-governador, enquanto estavam derrubando aqui nossas casinhas, construídas com muita dificuldade, como falei, sou servidor público, vivo dentro do orçamento, qualquer coisa que saia dali para eu voltar para o meu orçamento é complicado. Então veja o seguinte, quando estavam derrubando isso aqui, vários outros condomínios estavam erguendo prédios comerciais, governador. E ninguém fez nada, vice-governador. Então esse tipo de tratamento é que não pode ser dispensado a todos. Tem que cumprir, tem que ver a questão legal. E digo ao senhor, eu lamento muito, tenho vários parceiros, vários amigos lá no PT. Mas foi ingrato com a gente, machucou a gente, maltratou a gente. E acima de tudo, governador, o senhor precisava presenciar cenas dos seus fiscais. Eu falo o senhor que o senhor é Estado. Dos seus fiscais, não tenho nada com quem usa brinquinho. Covardes, playboyzinhos, dizendo o seguinte, nós vamos derrubar tudo e acabou, que vocês são invasores. A falta de conhecimento, a falta... Olha, eu não posso olhar para os meus filhos, ver meu imóvel sendo derrubado e meu filho perguntar, pai, e agora? E eu dizer, não sei. Porque o Estado, governador, lamentavelmente, foi conivente com tudo isso. Se alastrou esse número de condomínios, só para refrescar o senhor falou em torno de 400 condomínios, são 580. São 580. Então, só para o senhor ter ideia, são mais de 600 mil pessoas que moram nessa situação. E isso transformou em quê? Em moeda de troca. Toda eleição aparece um monte de salvador da pátria. Todo mundo conhece condomínio. Todo mundo representa condomínio. Mas nós que moramos aqui na poeira, na lama quando chove... Governador, venha dar uma volta quando chover aqui. Hoje, governador, é porque isso aqui foi molhado. Porque a síndica teve esse cuidado de mandar molhar isso aqui tudo. Senão estaria insuportável a gente conversar, a gente trocar de ideia. Aí eu pergunto ao senhor, é digno, é correto? Nós pagamos o IPTU. Alguém recolhe IPTU.
E cadê os benefícios? O senhor sabe, vice-governador, eu vou levar uma informação ao senhor, que talvez nem o seu secretário, nem o Wellington saiba disso. Na época foi de secretário, estou me referindo àquela época. Nós não pagamos luz, a grande maioria. O senhor sabe por quê? Porque o GDF impediu que a SEB instalasse a luz. Então, se eu precisar comprovar minha residência, veja onde é que nós estamos chegando. Área do Lago Sul, capital federal, eu não tenho como comprovar onde eu moro. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. E para finalizar, governador, e agora para finalizar mesmo, existem várias recomendações do Ministério Público, não só nessa área. Tem uma recomendação do Ministério Público, não sei se vocês sabem disso, que é para derrubar todas as áreas que são áreas tidas como áreas de marinha, 30 metros próximo do lago. Aí eu pergunto, por que não derruba? Por que só derruba aqui, vice-governador? Por que esses barões, esses tubarões, que lá se acham dono do estado, que se acham dono do lago, invadiram e não sofreram uma sanção? Se é para cumprir, vamos cumprir. Obrigado. Bom te ver. Tchau. Alan, deixa eu falar, 3 coisas você abordou. Né? Primeiro é o fato da ação da GFIS. Gente, você ter... Ontem, vamos ver o seguinte. Ontem vocês viram no jornal hoje, certo, uma matéria sobre a ação de determinados funcionários, um pequeno grupo, que não tem condição de fazer um movimento grevista e já foi perdido pela justiça o direito daquela greve da CAESB, né, constrangeram um presidente de empresa, que é o Otto, um cara de uma vida fantástica, de uma história de vida maravilhosa, um cara trabalhador para burro, que há 3 meses atrás, não faz mais do que 3 meses, fez 4 pontos de safena, ameaça física, etc. Quase mataram o cara ontem lá. Você pega um elemento desse, essa pessoa não pode representar o gesto de uma CAESB inteira. Certo? Uma pessoa como esse, de branquinho, não sei quem é, tal, pela GFIS, não pode representar a GFIS inteira e o governo inteiro. Por exemplo, todos nós temos alguma atividade, alguma profissão. Em qualquer profissão nossa, tem alguém que não age corretamente. Ele não pode, você não pode permitir que ele contamine tudo. Não é justo. Então, por favor, vamos entender esse fato. Volto a insistir. A semana passada, entre várias outras coisas, mas semana passada, quando teve esse abuso de área do governo aqui, vocês ligaram para mim, vocês encontraram amparo e foi resolvido em menos de 10 minutos. Pronto. E não tiveram resistência. Eu não fiquei a favor do lado errado que estava sendo feito. Eu fiquei a favor do lado da comunidade. Não tem problema. Outro fato, nós temos que tomar cuidado com a situação interna dos condomínios, porque aqui houve um parcelamento. Os compradores foram de boa fé. Agora quem parcelou teve lucro. Certo? Por lei, espera um pouquinho, por lei federal, calma, por lei federal, o parcelador é o responsável pela implantação da infraestrutura, ou não? É. Certo? O IPTU que se paga é para outra coisa. É de forma geral para toda estrutura que você usa. Toda estrutura que você usa durante a cidade toda. Ela é rateada. Então vamos organizar a nossa cabeça nesse fato. Nós podemos até evoluir com a regularização, tornando áreas públicas, tornando essa parte pública, área de montão, a gente poder fazer obras. Mas, por favor, entenda essa limitação nossa. Nós temos limitações. Que terceiro ponto você falou? Com relação à invasão do lago... Ah, é. Deixa eu falar assim. Governador, só para abrilhantar mais a sua exposição, a GDF foi condenado a 1.320.000 de multa por estar descumprindo aquilo lá. Não, desculpe. Quem preside sou eu. Eu estou presidindo. Estou presidindo justamente porque é o seguinte. Por isso o seguinte. Como é que eu estou presidindo? E aí você deve conhecer seus amigos. Você deve ter seus amigos. Eu estou fazendo, pronto aqui, ó. O Wander, foi iniciado pelo Wander. Eu estou fazendo reuniões sistemáticas com a comunidade. Cada passo que eu dou para
para enfrentar Ministério Público, decisões, etc., da Justiça, eu estou chamando todos os moradores, não todos, né? Uma comissão que representa moradores, em torno de 16, 17 pessoas, que participam comigo de cada decisão do governo e cada instrumento jurídico. Por quê? Nessa hora, você tem quantos ministros morando? Você tem quantos desembargadores morando? Então, eu entendo o seguinte, foi o que eu falei para aquela senhora, não desculpe o nome dela. Marta, eu queria que você acompanhasse a gente para viver as dificuldades. Então participe com a gente. Eles estão participando das propostas. Eu estou presidindo. Presente nosso, então, sobre a recomendação do Ministério. Presente, não tem o menor problema. E outra coisa, Bolena, eu estou presidindo é formal. Existe um decreto que me coloca como presidir as ações desse fato. Existe um monte de conflito nisso. Você falou 30 metros. Né? A nova legislação, você sabe que não é 30, é 5. Isso aqui é um lago, você sabe disso. E o coisa está exigindo 30. Então existe conflito. Então, vamos lá, vamos voltar ao fato. Então, este fato, somos nós que estamos debatendo dessa forma. Se um dia a gente tiver que sucumbir, caímos diante do problema, certo? A comunidade vai estar junto. Não vai ter que reclamar, porque participou, cada documento que eu fiz, a comunidade teve junto. Foi votado junto naquela comissãozinha ali. Acabou, é isso, eu convido. Não tem mistério nenhum. Se a gente fizer junto, você participa da dificuldade. Eu acredito na bandeira, qual o problema? Eu estou falando aqui de problema filosófico, não estou falando de... Responde as suas perguntas. Não. Respondeu, mas ficou uma coisa, porque eu acho que o Estado não pode contribuir, porque não atrapalhar. Eu também acho. E não trouxesse esse desconforto pra gente, essas ameaças, essas coisas. Só isso. Entendeu? Nós perdemos agora tem até bomba. Não sei se é do seu conhecimento, nós perdemos de investimento 2 milhões agora bomba, de 3 milhões. Quando fizeram essa derrubada, nós sofremos sequestro relâmpago aqui dentro. Vocês estão lá na contramão da segurança. Quer dizer, aí é o Ministério Público. Não fala disso. Eu estou convidado. Mário, aí era bom fazer a defesa, que é uma ação nossa. Só um minutinho. Olha, eu estou pedindo para você, para a gente faça junto. Certo? Volto a insistir, gente. Alguém bateu a minha porta e não foi atendido aqui. Vou começar a bater. Nunca bati, não. A senhora já bateu a semana passada através da Eliana. Gente, não foi pro instância, foi pro condomínio vizinho. Não foi pro nosso. Mas foi respondido. Não foi. Não demorou 10 minutos. Nós estamos com liminar da justiça. Não demorou 10 minutos. Por quê? Nós vamos fazer isso? Governador, deixa a réplica não, Só para não tumultuar. Uma pergunta aqui, Milton. Bota a pergunta aqui. Eu te ouço. Vocês permitem eu interromper aqui? Sim. Pronto, quem está inscrito lá. LI até dia 2 de outubro de 2014. Aí a gente bota Espera um pouquinho. Isso é possível? É possível. Olha, espera um pouquinho. Doutor Mário, responda, mamãe. Espera um pouquinho. Ó, vocês vão me induzir ao erro se não for possível. Eu vou prometer aqui e depois vamos dizer. Mas, é possível? Não. A questão é o seguinte, o vice-governador, o pedido de licença, de renovação da licença, está lá no IBRAM, Que licença que nós temos hoje? É licença de instalação. Não, instalação. A sua outra É do setor habitacional. Já cumprimos anterior? Já cumprimos a licença? Já cumprimos, já venceu os 4 anos, agora está lá. Tem 3 anos que o pedido está lá para renovar. Já a Terracap já recolheu as custas. Uma questão meramente política não assina. Até a minuta está pronta. O senhor tem ideia? Até a minuta está lá, entendeu? Só falta transcrever e assinar a minuta. Agora a coisa política. Vamos fazer o seguinte. Marusca está aí ainda? Marusca, você conhece esse assunto? Vem cá, Marusca! Bora, Marusca, vem! Gente, ela é presidente da Terracap, pra quem conhece. A Marusca, gente. É importante relatar que a Marusca entrou agora. Vamos dar um tempo para ela reconhecer os problemas. A Marusca, você conhece, você está por dentro desse problema?
de instalação. É uma LI. É uma LI da onde, ô Mauro? É a licença que tá para aprovar no IBRAM, é isso? Isso. Há 7 anos. Para renovar. Há 7 anos. Para renovar, viu? É só para renovar. Olha, deixa eu falar o seguinte. Deixa eu falar o seguinte. Aqui, ó, Marusca, aqui, ó. Nós já temos um, é só renovar. Gente, eu vou fazer o seguinte. Gente, ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Do fundo do coração. Pergunte. Espera um pouquinho. Nós estamos aqui de peito aberto, sujeito a todas as... Não vou falar crítica, não. A todos os debates possíveis. Certo? Porque, lógico, tem coisa que realmente procede, tem coisa que realmente também eu quero que vocês entendam e tal. Então, eu estou aqui de peito aberto. Nós temos um processo eleitoral pela frente. Eu tenho a possibilidade de virar uma página nessa história e nessa convivência toda. Se der para fazer, vocês acham que eu não vou fazer? Só se eu for internado. Eu voto no senhor, eu voto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar aqui, eu vou falar um negócio aqui para não sair daqui sem ter falado, senão vocês vão me condenar. Eu vou falar um negócio aqui para assumir um compromisso aqui. Porém, certo? Vou pedir para Marusca, na agenda dela, na segunda-feira. Na segunda não, porque eu não sei como é que está a minha agenda e está em cima para mudar. Mas na terça, que dá tempo de eu acomodar a agenda, Marusca, na terça-feira. Marusca, na terça-feira, linda, sossega, linda. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, terça-feira, 9 horas da manhã, eu, acompanhado de 3 pessoas indicadas por vocês, não tinha problema levar 20, 30, é que eu não acho produtivo. Se tiver 3 de vocês que testemunhem o fato e seja solidário ao problema nosso, porque vocês vão estar juntos. Aí depois vocês não vêm aqui cartear marra, porque aí vocês participaram das dificuldades. Então, 3 pessoas de vocês, eu, Mário Gilberto, Leda, 4, e eu. 4 que eu vou escolher um, eu queria que o Divórcio tivesse um. 4 então. 4 pessoas vai estar comigo e com a Marusca para poder ver no detalhe. Por quê? Porque a vontade política é de emitir a LI, tá bom assim? A vontade política é de emitir a LI, certo? Aí vocês vão lá comigo, aí vocês vão testemunhar. Se essa vontade política pode ser cumprida ou não, pronto, vocês vão ter 4 pessoas testemunhando. Tá bom assim, gente? Pronto. Governador, muito rapidamente. Alain, olha só. Só um minutinho, gente. Dá para responder o Alain? Alain, quando você questionou a questão se eu sabia ou não, tanto sabíamos que exigimos um decreto que depois foi editado, né, na sala do Mário Gilberto, no escritório dele, para poder autorizar a implantação de água e luz em condomínios em regularização. Fizemos, deixamos a nossa marca, lamentavelmente alguns órgãos não estão executando. E aí a Leda tem razão. Fiz isso enquanto era secretário, agora vou cobrar enquanto parlamentar, porque não fizeram. Mas fizemos a nossa parte, o decreto está aí, está em vigor e não justifica não ser implantado. Então se não está aqui, está errado. Então pode ter. E a segunda é a questão dos muros e guaritas. E aí eu vou dizer com muita tranquilidade, Mário Gilberto, aonde é que nós redigimos o PL para muros e guaritas dessa região? Tá vendo? Olha só, gente, a transparência foi tão grande, o governo deu a mim a responsabilidade de editar o PL. E foi feito na presença da Jabe, tava a Viviane, tava eu, tava o Rony, né? Tava muitos de vocês. Então, agora, de novo, o Ministério Público entra com uma ação de inconstitucionalidade. E aí eu concordo com vocês. Não é o Ministério Público que tem que orientar o governo, não. E aí nós não admitimos. Tanto é que quando o governador me disse que eles tinham entrado novamente, quem foi a primeira pessoa que eu liguei? Mário Gilberto. Transparência nos sobra, com muita tranquilidade. Tá bom, não? Obrigado. Gente, tem muita gente inscrita aqui, já foi respondido. Então vamos ser o mais breve possível, porque o governador tem outro compromisso, gente.
sou síndico do condomínio rural Pousada das Andorinhas, viu? Eu gostaria de parabenizar o senhor, vice-governador, por ter vindo aqui hoje, porque carregar este fardo chamado governador Agnello não é fácil. Não, por favor, aí não vamos debater no pensamento político. No pensamento político. Tudo bem, não vamos... Porque eu, no seu lugar, já teria feito o que Jesus falou: entregue para mim seu fardo, aprendei de mim. O governador Agnello, no seu compromisso, além do que o Tony falou, que ele assumiu o compromisso de regularizar condomínios, no início do governo, o Dr. Mário Gilberto esteve presente lá, ele assumiu o compromisso também de todo mês se reunir com os condomínios para tratar desse assunto. Teria evitado um monte de coisa que foi comentado aqui. Concordo. Entende? Aí, hoje o senhor vê que não tem na campanha do Agnello o PT. Por quê? Porque com o Agnello deixou o Partido dos Trabalhadores e passou a ser pessoa traidora. Ele traiu. Então, só um elevado espírito cristão para carregar este fardo, porque a natureza humana não aguentaria. Parabéns para o senhor. Eu estive no Detran esta semana e dentro do Detran eu peguei esse jornal Alô. E aqui está: Vício luta contra a grilagem. É o governador Agnello se vangloriando da dificuldade que ele enfrenta contra os grileiros de terra. E aqui ele fala que demoliu mais de 3.000 casas e prendeu mais de 60 pessoas. Então a AGFIS não faz parte do governo. A AGFIS demolidora é o próprio governo Agnello. Infelizmente, é o próprio governo Agnello. O condomínio rural Pousada das Andorinhas está dentro de uma área comum de 530 hectares. Tem um parecer, né? Deixa eu botar aqui para a Câmara. Tem um parecer do Tribunal de Justiça do DF reconhecendo que nestes 530 hectares, 180 são particulares. Tem uma ordem do Judiciário para que a TerraCap fizesse demarcação e divisão. Nada foi feito. Nada é feito. Será que a TerraCap está querendo grilar a nossa terra? Nos vencer no cansaço? Querendo que nós cometamos erros e com isso botar a mão grande no que é nosso? Um governo que se vangloria em derrubar a residência de grileiros está querendo botar a mão no que é nosso? Eu estou falando em nome de 600 famílias. Por que não cumpriu esta ordem de fazer a demarcação e divisão? Nós, condomínio rural, pagamos um perito para fazer a perícia daquela área toda para ver onde era a divisa, onde inicia, onde finda. Foi entregue para o judiciário em 2012. A TerraCap não tem o menor interesse que isso seja feito. Reconhecida a perícia, a fase de contestação já foi feita, já foi derrubada a contestação e a TerraCap não faz nada. Então, hoje nós estamos nessa situação. Por que já não deu licença de instalação para nós, que nós estamos dentro de uma área particular? São 180 hectares de área particular e o condomínio Pousada das Andorinhas são apenas 60. Por que não deu licença de instalação enquanto corre o processo de demarcação? É um governo que tem pressa em derrubar e não tem a menor vontade em construir. Governador, mais uma vez, parabéns, porque carregar um Judas só com elevado espírito cristão. Não, gente, ó. Primeira coisa. Daqui a pouco, talvez as considerações finais. Já existe ação de divisão e demarcação judicial dessa área. Está aqui. Estou recebendo informação aqui da assessoria. Desculpa, então. Tá o quê? Ainda com assessorado por quem escreveu esse bilhete, eu te atendo. Senão não dou, aí não dou conta. Mas deixa eu falar o seguinte: primeira coisa, eu tenho que ver com relação, às vezes, à observação pessoal do Agnello. O fato do Agnello, certo,
dessa coligação, surgiu em 2009 para 2010 a necessidade de uma coligação de PT e PMDB. PT, eu fui, quando dessa lei de 95, quando esse movimento todo, quando houve a CPI da Guilherme de Terra, que eu participei, inclusive, tive uma clareza muito grande de posição, certo? Clareza muito grande de posição com relação à defesa dos condomínios, que era, na época, ninguém queria defender do condomínio, porque naquele tempo insinuava suspeição. Se você é antigo na luta, você sabe que naquela época era vergonhoso defender tema de condomínio. Se você era suspeito, você passava a ser suspeito. É isso ou não? Era isso. Bom, então, em função deste fato, dessa clareza de opinião, eu fui líder de oposição ao governo PT. Na Câmara Legislativa, eu que tem os blocos na Câmara Legislativa e tem um líder que lidera o bloco. E eu liderava o bloco de oposição ao governo PT. Eu fui líder de oposição ao governo PT. Então eu sempre tive uma luta diferente da luta do PT. Em 2009 para 2010, nós tivemos uma angústia que nunca tinha sido experimentada em Brasília. Nós batemos na trave com a história política de Brasília e com a nossa história em Brasília, devido ao fato, os escândalos que estouraram, a Caixa de Pandora, um governador preso, todo aquele rolo. Neste momento, por uma decisão, inclusive não só local como nacional, né, o PT local se juntou ao PMDB local. E nós fizemos isso. Fizemos uma coligação onde enfrentamos uma eleição e exercemos esses 3 anos de governo. Vou responder a tua pergunta já. É que eu sinto da obrigação, se eu não tiver a hombridade de defender meu parceiro de campanha aqui, aí vocês podem desconfiar de mim, porque eu não serei firme para defender absolutamente nada. Então, deixa eu fazer a minha parte aqui. Bom, nós fizemos isso e ganhamos um governo e começamos a exercitar o governo. Tem que entender que, e aí não é conversa de político, o dia que nós assumimos o governo, e aí eu vou pedir o testemunho de vocês, porque a memória da gente é curta, a gente esquece. Vocês se lembram que nós podíamos discutir se o mato tinha 1 metro de altura, 1,5 metro, 2 metros de altura. Mas que não tinha mais lugar de mato em todo o Distrito Federal, não tinha. Não tinha, porque os contratos tinham sido formalmente revogados no último dia da eleição do segundo turno. A Operação Tapa Buraco tinha sido suspensa formalmente. A poda de árvore, suspensa formalmente. A coleta de lixo no plano piloto na Asa Sul, nas ruas dos restaurantes, estava sendo feita um dia sim, um dia não, e fim de semana não, onde os restaurantes funcionavam. Daí foi janeiro de 2011. Os restaurantes comunitários, no dia 3 de janeiro, que foi uma segunda-feira, não tinham contrato de alimentação para poder ser aberto. Tinham 157 obras não paradas, abandonadas, que não foi feito, Gilberto, que você sabe disso, não foi feito pegar uma folha de papel em branco e fazer manuscrito, um aditivo de prazo só para manter o contrato válido, não tinha sido feito isso. E depois do contrato vencido, você não recupera mais, você não faz mais aditivo nenhum, você tem que relicitar. Então esse foi o estado que nós encontramos. 72 certidões, né, positivadas para efeito de impedir financiamentos de qualquer órgão de fomento internacional ou nacional. E essa foi a situação. Olha, apanhamos muito. E isso daí fez com que dificuldade de montar as próprias equipes, porque alguns de vocês aqui participam como funcionários públicos, ou gestores públicos de alguma coisa, vocês sabem que hoje em dia, você convencer alguém para ser gestor público, a família do cara não permite. O cara tem a casinha dele, tem o carrinho dele, tem o filho da faculdade, certo? Ele não admite viver hoje as dificuldades. Essa semana, há umas 3 meses atrás, eu fiquei até emocionado. Recebi a aprovação das minhas contas de 22 anos atrás da X. Gente, imagina o que é isso. 22 anos atrás, o cara chega lá para mim com a aprovação das minhas contas. Imagine se fosse o inverso. Se eu tivesse caído em alguma exigência, a X virou idade,
A IDAB virou CODAB, não tem mais nada de ver uma empresa com a outra. Onde é que eu ia conseguir um documento para provar qualquer coisa da minha defesa? Tinha acabado a minha vida. Certo? Então, hoje em dia, você montar isso aí, você dar os primeiros passos do governo, você organizar a estrutura interna do governo, foi um negócio maluco. Nós não saímos de zero, nós saímos de menos 20 para começar o fato. E enfrentamos, e se eu falo que eu posso falar de coração, eu entendo, se eu fosse resumir o governo com uma palavra, eu resumiria o governo com um governo de mudança. Foi um governo de mudança. Pode ser que em áreas nós acertamos mais, outras menos, pode ser que em outras áreas nós erramos, mas tem alguns fatos. Todo mundo, a história de Brasília inteira, já falei que todos os partidos já foram no governo, todos os partidos se elegeram um dia aqui falando de fazer licitação de transporte público. Um governo fez. Foi do Agnello. Agora, fez o enfrentamento seguinte, com mais de 200 ações, vou repetir, não dá para entender, mais de 200 ações de enfrentamento e ganhamos mais de 200 ações. Concluímos a licitação, começamos a trocar frota, não é a reforma que nós queremos fazer, não. É que dá o primeiro passo para o transporte, você não pode dar o primeiro passo sem trocar frota. Esse é o fato. Mas fizemos. Tivemos determinação, coragem e fizemos essa mudança. Mais do que isso, durante o processo de fazer, duas empresas botaram resistência das antigas para deixar. Fizemos intervenção nas duas empresas, os maiores grupos econômicos do Brasil. E fizemos. Teve enfrentamento. Isso daí, me desculpe, não é marca de um governo fraco. Não é marca de um governo frágil. E teve várias outras, por exemplo, todo mundo fala, quantas pessoas se elegeram e hoje ainda fazem discurso com o fato das creches. Quantas creches tinha Brasília em janeiro de 2011? Depois de 53 anos da cidade? Uma. Hoje tem 28 creches funcionando, certo? Tem mais 36, salvo engano, concluindo agora a obra esses dias para começar a funcionar, e até o fim do ano 112. E por que então a vida inteira, com todos os partidos, não se fez outras creches? Porque a vida inteira, esse governo que foi que derrubou o Caixa, 38 anos de vergonha, 32 mortes lá dentro. Então, primeiro, fato do governo, podemos ter dificuldades sem dúvida nenhuma, e temos com certeza. Agora, me desculpe, certo? Eu tenho uma tranquilidade muito grande de ter participado desse governo. Eu tenho uns 30 e tantos anos de vida pública e, graças a Deus, vocês nunca viram qualquer tipo de denúncia envolvendo ação, contratação, luta do que eu já participei, do que eu proporcionei para essa cidade. Eu tenho essa alegria, acho que nós temos que ter essa clareza. Então, esse fato foi eu só queria pedir para você o seguinte, vejo esse fato em particular também. Agora, nós não podemos generalizar o fato da grilagem. Deixa eu falar o seguinte, por quê? Gente, vocês concordam que o governo, por um lado, ele tem uma... O que vocês buscam no dia a dia de vocês? Os discursos mais apaixonados aqui que eu vi que foi o seu. O que você busca? Você busca respeito para você, para sua família e para seus filhos. Não foi isso que você falou aqui? Eu guardei. Agora, por outro lado, tudo bem. Como é que um governo, então, para poder respeitar, ele pode fazer isso sendo desrespeitado? Não tem jeito. Tem que ser da mesma forma. Quem busca respeito tem que respeitar. Não estou falando de vocês, não. Deixa eu chegar onde que eu quero. Não, para um pouquinho. Você vai me dar razão. Por exemplo, no fato da terra, vocês concordam comigo que tem uma grande turma que a gente defende, bota a mão no fogo, etc. Mas tem outros problemas que são graves em Brasília? Certo? Podemos generalizar que todo mundo tem boas intenções com relação à terra? Não podemos. Tem gente que não tem boa intenção. Agora, podemos fazer o inverso, como a capa desse jornal? Generalizar que todo mundo é criminoso com a terra? Não. Certo? Quando eu falo para você que governar, certo? É administrar conflito, é isso que eu digo. Deu o exemplo do parque aqui, vou até sair, nós vamos lá vamos falar com você. Dá uma olhada no parque. Certo? Se o governo hoje não fizer o parque, uma turma vai reclamar. Se o governo hoje fizer o parque, outra turma vai reclamar. Aí eu pergunto para vocês, e aí? Maioria. O governo é ruim porque fez, o governo é ruim porque não fez? Ué, então vamos dirimir a turma, então. Vamos
desculpe, talvez tenha resistência lá até por aspecto fundiário. Por quê? Está tirando uma parte dos lotes. Certo? Tem problema lá, talvez, para quem não quer, aspecto até elitista. Não quer o trem parque lá, então não quer o parque para não permitir a ampliação das áreas. Vamos falar a verdade? É isso. Agora o governo é que paga o pato. Né? É justo? Não. Vamos enfrentar o problema? Vamos. Aí tudo bem, 6 com a gente. Aonde eu errar, não errei sozinho. Aonde eu acertar, não acertei sozinho. Não, vai ser. Ok? Tá bom assim, gente? Gente, tem um casal que quer entregar um documento? Por favor. Marcos, você quer falar antes? Bom dia, senhor vice-governador. Nós fizemos uma petição online, acho que, não sei se todo mundo aqui já sabe, né? Tem uma petição online pedindo ao governador para parar de derrubar as casas e outras construções de condomínios. Essa petição está na Havas, o site da Havas. Creio que o site do Tony, Portal Condomínios, divulga, e da JAB também. Radar Condomínios, desculpa. Então, se alguém ainda não souber ou for novidade, né, essa petição está sendo divulgada lá, ou pode procurar no Google Havas, com 2 As e um Z no final, né, A-V-A-Z, procurar condomínios, governador do Distrito Federal, vai encontrar a petição. Eu queria até que seria bom se todo mundo pudesse pedir os amigos, os colegas de trabalho, familiares, quanto mais assinatura, melhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade para entregar o resultado parcial. Até agora nós tivemos 776 assinaturas, entregar ao senhor vice-governador esse pedido para parar as operações de derrubada. E, antes de terminar, perguntar qual a posição do senhor, se as derrubadas vão eu não continuar tenho dificuldade de assinar um compromisso desse, desde que, nessa correspondência, vocês votem também compromisso de não permitir e ajudar a gente a vigiar para não construir ilegalmente. Vocês querem respeito o governo. Veio só cobrar do governo o fato. Se vocês assumirem o compromisso com a gente... Aqui, vamos responder pelo nosso setor. Não posso responder sobre o sol nascente e pôr do sol, não é isso? Mas aqui, governador, se o senhor pegar o carro e der uma entrada, você vai ver o seguinte. Isso aqui... Só um minutinho. Não adianta, não, você já falou, espera um pouquinho. Nós estamos falando filosoficamente, senão nós temos que ter clareza aqui. Não tem problema eu defender isso. Não tem problema, por quê? O governo não é instituído para fazer violência contra o cidadão. Agora, por favor, não há como o governo, ser obrigado a fazer isso, a se omitir de qualquer operação e ser desrespeitado ou colocado numa situação difícil, como foi cobrado, acho que pelo Alan, acho que foi cobrado, que em outro lugar foi construído. E aqui se derrubou. Isso. Que na hora que eu for em outro lugar, foi você, na hora que eu for em outro lugar, vai ser o inverso, a cobrança. Concorda comigo? Você não falou isso? Eu não falei nada no seu discurso. Eu prestei atenção em detalhes de todo o discurso. Sou capaz de repetir aqui detalhe de cada discurso. Agora, por favor, vamos criar a situação para que a gente possa fazer. Eu acho um gesto bonito, está certo o seu gesto. Agora, por favor, entenda a necessidade. Eu não posso fazer passivamente um trem assim. Não, tudo bem, então vai liberar geral, gente. Você sabe como é que é. Mas é exatamente isso, governador, eu estava dizendo. Tem situações, o senhor mesmo disse, que não pode considerar um setor aqui, um condomínio aqui, igual ao outro. Que tem que separar as dificuldades e as facilidades. Aqui nós temos um processo pacífico, o senhor já abriu. É o caso que eu ia dizer para ele. O senhor não vai assumir de construções irregulares, mas pode assumir do processo de regularizar. É só isso que eu ia dizer. Que aí nós não vamos construir irregularmente. Então, eu só queria dizer o seguinte, olha, nós estamos... Exatamente. Todo mundo deu entrada no barco. Nós podemos achar um ponto de equilíbrio. Achar um ponto de equilíbrio. E ele já abriu, gente. Terça-feira nós vamos buscar esse ponto de equilíbrio. Eu não estou me negando. Tá certo? Não estou me negando. Mas, por favor, vocês pedem um fato. Eu, até como gestor público, me dei condição para fazer um fato. Não tem jeito, velho. Eu queria perguntar
vocês, se já foi respondido, ainda tem gente inscrito, se precisa falar mais, ou a gente pode encerrar o nosso encontro? Vamos encerrar? Kennedy? Marta, tudo bem? Podemos encerrar? Porque o governador acho que tem... Eu acho que todo mundo já expressou, né, governador? Eu tenho agenda. Agora é o seguinte, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu não tenho... Gente, a coisa mais fundamental que existe, que é fundamental, quando você abraça, eu já falei aqui, eu tenho alegria de fazer a gestão pública. Eu tenho alegria de fazer a gestão pública. Qualquer coisa, batam a porta. Forma de fazer política, e graças a Deus, forma de fazer política, qual o problema você dizer não? Desde que seja correto, não. Desde que seja explicado, desde que seja dado satisfação. Ué, agora, eu vou falar sim para ensaboar as pessoas e aí não vou poder voltar aqui. Aí nem para pedir voto. Não tem jeito. Não tem problema, quer dizer, ó, isso eu dou conta, eu consigo fazer. Isso eu não dou conta, porque eu não dou conta de fazer. O que eu falei aqui sobre o negócio da LI? A vontade política está assegurada aqui pelo meu compromisso, pela minha presença, etc. Agora, por favor, vocês vão em 4 juntos lá na terça-feira, para a gente construir o fundamento, que se depender da vontade política, da caneta, como vocês falaram, está emitida ali. Amém. Agora, qual o problema? Quer dizer, dou conta ou não dou conta? Beleza. Eu quero voltar aqui, pô. Vou voltar aqui só para pedir volta? É isso aí. Gente, ó, em nome de toda a comunidade de condomínios, agradecendo aí as representações, os líderes, os síndicos, os moradores, em nome dos políticos, dos candidatos, dos reeleitos, dos que querem ser reeleitos, dos que estão entrando nessa caminhada, vocês viram que não é fácil, não é fácil. Por que eu nunca me candidatei? Para eu poder falar aqui. Obrigado a vocês, tá? Tenham o apoio da gente e a gratidão também, viu? E a gente tem que falar, porque senão a gente escuta o senhor. Nós temos que falar.